Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Ontem à noite nós tivemos um culto e o Senhor colocou no meu coração para falar a respeito do Natal. Claro, a gente está vivendo uma época bem propícia, que é a época do Natal. E ontem nós nos reunimos aqui em casa, em família, alguns amigos, e vivemos um momento de comunhão, aproveitando o próprio feriado, o próprio momento, né? E eu comecei a pensar a respeito o que seria, né, o Natal para as pessoas, né? E é claro que alguns momentos a gente já lembra de cara do Papai Noel, né? Porque é isso que o mundo ensina, é isso que a mídia ensina, é isso que a propaganda ensina, que o bom Noel vai trazer presente para as pessoas, não é verdade? Mas eu comecei a meditar e Deus falou para mim a respeito de Simeão e Ana, né? Lá em Lucas capítulo 2, verso 25. E quando nós vivemos esse momento, a época de Natal, né, que faz memória do nascimento de Cristo, apesar de ninguém verdadeiramente saber exatamente quando Cristo nasceu, tudo isso, me veio na cabeça a seguinte pergunta: quando Cristo nasceu, as pessoas estavam esperando Cristo? E aí Deus me fez lembrar desse casal, Simeão e Ana, né? Mas por que Simeão esperava Jesus? Por que ele estava ansioso pela vinda de Jesus, né? Vamos ler. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Esse homem, justo e temente a Deus, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Veja, um homem que vivia na velha aliança, na velha dispensação, tinha o Espírito sobre ele, né? E por ele estar cheio do Espírito Santo, ele aguardava a consolação de Israel. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver Cristo do Senhor. Ele não morreria antes de ver o ungido de Deus. Amém? Esse ungido de Deus, ele faz menção àquele que traria a salvação a Israel, aquele que traria a salvação ao mundo. Amém? A Bíblia diz assim, lá no verso 27, movido pelo Espírito foi ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele fazerem conforme o que a lei ordenava. Movido pelo Espírito. Simeão era um homem que era movido pelo Espírito. E movido pelo Espírito faz a gente ter a alusão que ele tinha um relacionamento com o Espírito Santo. Porque quando alguém é movido pelo Espírito, ele é impelido, ele é guiado, ele é direcionado. E Simeão, porque ele tinha um relacionamento com o Espírito Santo, ele foi levado a ver, antes da maioria das pessoas, ele foi levado a ver o Cristo, a salvação, o ungido. Amém? E o mais interessante disso tudo é que Simeão, ele se alegrou com isso. E olha que interessante. Simeão então tomou nos braços e o louvou a Deus, dizendo. Simeão pegou aquela criança, né? Aquela criança que não tinha estatura, não tinha uma família próspera, não tinha sequer menção do que seria ela no futuro, né? Mas creu que ali estava a salvação. E o que é mais interessante, ele olhava para aquilo sem ótica nenhuma, sem realidade nenhuma de um grande Salvador, mas ele creu no que Deus falou no coração dele. E o melhor disso tudo, ele não foi apresentado pelas pessoas, porque as Escrituras não dizem isso, como o Messias. Ele não foi apresentado como o Cristo, mas ele foi levado para ser feito conforme a lei ordenava. Ou seja, eles queriam cumprir um rito da lei, né? Os pais de Jesus queriam cumprir um rito da lei. Então, quando a criança chegou nas mãos de Simeão, o próprio Espírito de Deus disse: essa é a consolação de Israel. Aleluia! Quando nós temos uma vida com Deus,
Nós recebemos os segredos do Senhor. E nós temos o privilégio de ver as coisas antes que o mundo veja, antes que a maioria veja, né? E ele contemplou a salvação de Israel antes que ela viesse a verdadeiramente se consumar. Ali era apenas um projeto de Deus, né? Era uma criança. 30 anos antes de começar o ministério de Cristo, aquele homem creu. O que impede você de crer nas promessas de Deus? Sabe o que é mais interessante disso tudo? Talvez aquele homem, um sacerdote, ele estivesse esperando, orando pela consolação de Israel, buscando em Deus, clamando por isso, esperando como o noivo espera a noiva, né? Porque a Bíblia diz que agora Cristo vai vir de novo e que nós somos a noiva dele, apaixonadas. Será que nós andamos apaixonados mesmo pelo Senhor? Será que nós estamos como Simeão esperando pelo noivo? Devemos esperar a consolação de Deus para a nossa vida, para o mundo, para as pessoas que estão realmente sedentas pelo Senhor. Amém? E o que é o mais interessante é que ele louvou porque ele viu a salvação. Entenda, você hoje mesmo pode louvar, porque você sabe que o teu Redentor vive e que Cristo virá e vai te buscar. E eternamente você vai passar com Ele. Não será apenas um Natal de presentes, mas será uma eternidade, gozando da presença do Senhor. Amém? E eu queria que você vê-se lá no verso 30, que diz assim: pois os meus olhos já viram a tua salvação. Os olhos de quem? De Simeão. Simeão contemplou a salvação olhando para um bebê, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar os gentios. Gentios significa povos. Então ele era aquele que traria o conhecimento, iluminaria a vida de todos os povos. Aleluia. E para a glória do teu povo Israel. Aleluia. Amém? Abra sua Bíblia também, lá se quiser acompanhar, em Mateus, amém? Capítulo 1, que fala a respeito do nascimento de Jesus. É um outro momento em que as Escrituras vão mencionar esse ser que veio ao mundo como salvação para nós. Ele só salva aquele que está em perigo, ele só salva aquele que precisa ser salvo. Será que hoje você entende e contempla a salvação na sua vida? Diz assim, no verso 18: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes de se unirem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. O que quer dizer antes de se unirem? Quer dizer antes de terem relação sexual. Antes mesmo dele ter relação sexual, né, ela já ficou grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, sendo justo. Justo por quê? É engraçado que a lei dizia que a mulher que era pega em adultério tinha que ser entregue, né? Mas não, aqui a Bíblia chama ele de justo. Não querendo difamá-la, resolveu deixá-la em secreto. Ou seja, a justiça de José estava no amor por aquela mulher. Estava no quanto ele queria o bem naquela mulher. Que coisa linda. Projetando ele isso em seu coração, projetando o quê? Largá-la. Lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ou seja, Cristo foi gerado pelo Espírito de Deus, foi gerado pelo Espírito Santo como a salvação da nossa vida. Aleluia. E aí o texto continua: ela dará à luz a um filho. Tu lhe porás o nome de Jesus, ungido. Aleluia. Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Cristo veio ao mundo para salvar-nos dos nossos pecados. A salvação dos nossos pecados, ela só está em Cristo. A salvação dos nossos pecados, ela não está nas nossas obras, ela não está na nossa bondade, porque afinal de contas, como você mesmo viu nos dois textos, tanto José como Simeão eram homens justos, mas eles aguardavam a salvação. A salvação não está na nossa justiça, mas está na justiça de Cristo, porque nele somos feitos justiça.
Por Ele somos salvos, porque cremos nele, lançamos sobre Ele as nossas ansiedades, lançamos sobre Ele os nossos pecados, lançamos sobre Ele tudo aquilo que nos separa de Deus. Aleluia! E a Bíblia continua dizendo: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor tinha dito por meio dos profetas. Deus fala conosco através dos profetas. Deus fala conosco através de anjos. Deus fala conosco através de sonhos. Deus fala conosco pelo seu Espírito. Aleluia! A virgem engravidará e dará à luz a um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Glória a Deus, porque agora Deus manda o seu Filho para se realizar, para trazer à existência a sua presença para com o homem. Ele chama ele de Emanuel porque ele está profetizando agora a estada dele conosco, Deus conosco. Por quê? Porque antes ele não estava conosco, ele não estava dentro do homem. Cristo veio cumprir a lei para que você tivesse o privilégio de ter Deus com você, Deus dentro de você. Porque o pecado separava, o pecado não deixava você entrar neste lugar, ter comunhão com o Senhor. Deus sempre quis ter comunhão com você. O Senhor te ama, o Senhor é amoroso. Agora ele diz que esse Espírito é o Espírito que clama: ah, papai. Ele quer que você chame Ele de papai. Ele quer que você se relacione a Ele como um Deus bom. E o mais interessante é que nesse processo do que Deus fez, de trazer Jesus Cristo, de cumprir a lei, de preparar um lugar de comunhão conosco, um lugar espiritual, e o texto das Escrituras também dizem assim: tende ousadia de entrar neste lugar. Meu irmão, não é algo que você entra sem ter ousadia. Não é um lugar espiritual em que eu posso chegar lá sem eu querer muito. Porque eu preciso ter ousadia, eu preciso ter fé, eu preciso entrar neste lugar sem estar estático. Eu preciso entrar neste lugar. Eu preciso ter sede de entrar neste lugar. Natal é momento de alegria, é momento de lembrarmos do nascimento do nosso Salvador, é momento de lembrarmos que existe uma consolação para a nossa vida. Mas alguns ainda esperam o Messias, esperam o Emanuel, esperam o Jesus Cristo. Mas nós já sabemos e cremos que Ele veio, que Ele morreu, que Ele ressuscitou e está sentado à direita do Pai. Agora aguardamos como noiva dEle, linda, adornada, purificada pelo seu sangue, aguardamos o retorno dEle. Por isso, nesse dia, nessa data, nesse momento, eu queria que você colocasse no seu coração gratidão e que você agradecesse a Deus por Ele ter enviado, por Ele ter cumprido o que você não dava conta de cumprir, por Ele ter trago salvação na sua vida, porque sem Ele nada podemos fazer. E é por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo veio para que nós tivéssemos salvação, para que nós pudéssemos nele alcançar o coração do Pai, para que nele nós pudéssemos ter comunhão com o Pai. Entenda, Cristo foi enviado pelo teu Pai, Cristo foi enviado por Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, que deu o seu Filho em troca dos nossos pecados. Foi Deus, antes mesmo de você olhar para Ele, pensar nele, Deus projetou um momento em que você pudesse estar com Ele, pudesse ter liberdade de estar com Ele. Nunca esqueça da história do filho pródigo. O filho pródigo pediu a sua herança antes do tempo, o pai ainda estando vivo. Deus deu para ele aquilo que ele tinha direito após a morte do seu pai. E ele foi, gastou, viveu como ele queria. Mas quando ele viu o resultado das obras da sua mão, estava comendo com os porcos lá abaixo. Isso faz menção ao resultado das nossas escolhas. Quando nós temos escolhas longe da casa do Pai, longe do coração de Deus, longe de ser guiados pelo Senhor, nós certamente comeremos com os porcos, comeremos com os demônios, porque é isso que quer dizer esse texto: lavagem, comida de demônio. Mas quando nós olharmos para trás e vermos que na casa do meu Pai há comida melhor, há tratamento melhor, há um cuidado melhor, então nós entoaremos para lá, mas com o coração humilde, com o coração aquebrantado. E esse coração aquebrantado deu lugar de honra a Deus.
teu lugar de honra junto à casa do Pai. Dentro do coração de Deus tem sempre um lugar para você. Um lugar para você ser amado, um lugar para você ser cuidado, um lugar para você receber anel de honra, um lugar para você receber alimento longe dos demônios, um lugar para que você possa sentir o amor do Pai. Natal é dia de lembrar que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho em resgate do mundo, em resgate de você, em resgate de mim, para que nós pudéssemos ser, sim, sal da terra, luz para o mundo. Ame o próximo, lembrando que Jesus já veio, Jesus morreu em teu lugar para que você tivesse vida, mas Jesus ainda estará vindo buscar você, a igreja de Deus, a noiva de Deus. Amém? Tenha uma ótima tarde, tenha um ótimo dia, tenha uma ótima noite. Eu não sei que horas você vai ver esse vídeo, mas quero te dizer que o Senhor te ama e Ele te amou antes mesmo de você o amá-lo, de você o conhecer. Fique na paz, tenha um ótimo dia, o Senhor é contigo, o Senhor te abençoe. Amém.